Meus amados, graça e paz. É bom estarmos novamente com cada um do povo de Deus e daqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nesse momento iniciando o nosso culto no lar e queremos que esse culto no lar possa ser uma bênção para a sua vida. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus. Ouça esse louvor agora. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Queridos, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso ou te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me.
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor possa glorificar o teu nome e falar aos nossos corações pela sua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele usa dois tipos de animais. Um chamado cabrito e o outro chamado ovelha. E ele, então, fala que os cabritos vão estar à sua esquerda e as ovelhas à sua direita no dia do juízo. E aí ele vai proceder o julgamento. Eu gostaria de pensar nesses dois animais. Primeiramente, qual a diferença da ovelha para o cabrito? O cabrito tem como mãe a cabra. E o macho da cabra é o bode. A ovelha é a fêmea e o carneiro, o macho. E do relacionamento do carneiro com a ovelha surge o cordeirinho. Eu gostaria de pensar primeiro na figura do cabrito, ou da cabra, ou do bode, que é da mesma família. Algumas características nos chamam a atenção. O cabrito é um ser egoísta. Por que o cabrito é um ser egoísta? Porque cabrito, ele não compartilha o que ele tem de comida para os outros. É aquilo que Jesus colocou aqui, que quando foi indagado pelos que estavam à sua esquerda, que é os injustos, que são chamados aqui de cabrito, naquele momento, Jesus havia dito que eles não deram de comer, não deram de beber, não visitaram, não hospedou o forasteiro e outras coisas. E na realidade, eles comem, eles bebem, eles cuidam, vamos dizer, cada um de si mesmo. Esta é uma característica do cabrito. Cabrito não divide a sua comida, cabrito só pensa em si mesmo. Uma outra característica do cabrito é que ele tem memória fraca, ou seja, ele não se lembra facilmente das coisas. Uma outra característica também, cabrito procura problemas. Tem uma história de uma pessoa que ele tinha um cabrito e quando o amigo dele ia na fazenda, o cabrito saía correndo atrás dele para tentar exatamente chifrá-lo e expulsá-lo. Ele dizia: eu não sei porque meu cabrito não gosta do meu amigo. Talvez porque cabrito é muito ciumento das coisas que ele possui. Ele não gosta de dividir pessoas, ele não gosta de dividir as suas coisas. Isso é um cabrito. Cabrito só pensa em si. Cabrito dá muito problema. Quando nós pensamos nesse sentido, nós vemos pessoas com personalidade de cabrito. Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que são muito independentes, pessoas que não se preocupam com os outros e pessoas que só dão problemas. Infelizmente, dentro da igreja pode surgir cabritos, pode surgir bodes, que em vez de unir as pessoas, separam as pessoas. Mas também esse texto nos fala das ovelhas. Ovelhas têm características totalmente diferentes. Ovelhas não são independentes, são dependentes. Ovelha gosta de estar com as pessoas que cuidam dela. Ovelha tem uma característica ligada à dependência de depender umas das outras. Você sempre vê ovelhas juntas, enquanto cabritos não são de ficar muito juntos, nem junto dos outros.
Mas ovelha sim, ovelha gosta, vamos dizer, do aconchego. E nesses dias que a gente estava visitando, né, indo nas casas, levando as correspondências para as nossas crianças fazerem as suas tarefas, muitas das pessoas que passamos nas suas casas nos diziam que estavam com saudade da igreja. Teve um que disse assim, olha, eu não sei nem como eu vou me sentir nesse momento de estar na igreja, não poder pegar nas mãos das pessoas, de não poder abraçá-las. Essa é uma característica de ovelha. Ovelha gosta de estar junto, ovelha gosta de depender um do outro. E uma característica da ovelha, ovelha não briga com a ovelha. E isso é muito importante na igreja, especialmente no meio das ovelhas. Não deveria haver comportamentos de brigas, de um guardar mágoa um do outro, de um ferir um ao outro. Isso não é característica de ovelha, isso é característica de cabrito. E isso não pode suceder conosco. E outra característica que o texto nos fala, ovelha cuida de ovelha. Ovelha cuida dos outros. Foi isso que Jesus identificou nestas pessoas que são justos, e aqui é colocado nessa ilustração na parábola da ovelha. O Senhor ressalta que as pessoas justas, elas visitam, elas dão água para quem precisa, ela dá comida para quem precisa, elas vão ao hospital visitar os doentes, elas vão até nos presídios visitar os presos. Isto é característica de ovelha. Ovelha gosta de servir. E ovelha é interessante, ela não coloca isto como uma evidência, né, mostrando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, olha, vocês estão vendo? Ao ponto que quando os justos indagaram o Senhor Jesus Cristo, quando, né, o Senhor Jesus Cristo recebeu uma dessas coisas pelos justos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo era algo natural. Eles não estavam, Jesus está falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eles não procuravam aquilo que havia feito, né, para se orgulharem dos feitos, ao ponto que isso era algo comum na vida deles. E quando os cabritos ou os injustos também fizeram a mesma pergunta, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então o Senhor Jesus responde a eles, dizendo, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Ou seja, eles nunca faziam nada disto. Nunca abençoava a vida dos outros. Portanto, queridos, eu gostaria de concluir dizendo o quê? No dia do juízo que o Senhor está falando, aqueles que forem ovelhas, que tiverem características de ovelhas, vão tomar posse do reino que está preparado para eles. E os que estiverem à esquerda, aqueles que são cabritos, aqueles que têm personalidade de cabrito, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É isso que sucede. E aí eu pergunto para você, você tem sido quem? Um cabrito ou uma ovelha? De vez em quando, parece que espírito de cabrito tenta entrar nas nossas vidas. Parece que algumas coisas de cabrito quer se aninhar dentro do nosso viver. Isso é o velho homem, queridos. A ovelha é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, se quando vier essas coisas, trazer confusão, ficar brigando, né, ficar expulsando as pessoas, tem gente que expulsa gente da igreja, fala mal das pessoas. Eu já ouvi várias vezes as pessoas me dizer, pastor, eu não fico nessa igreja não.
As pessoas só veem o lado negativo, as pessoas são muito críticas. Isto é cabrito. Nós não somos cabritos, nós somos ovelhas. Seja ovelha, olhe para você. Se alguma vez você tem procedido assim, caia diante da cruz do Senhor Jesus, peça perdão e seja uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, porque para você está reservado a eternidade se você for ovelha. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esse ensinamento e que naquele dia, Senhor Deus, nós possamos estar à sua direita como as ovelhas, Pai, porque o Senhor vai nos receber na eternidade. E que não haja nas nossas vidas nenhum espírito de cabrito, Pai. Que coisas erradas, e se algo tenta nos rondar nesse sentido, em nome de Jesus, Senhor, que isso possa nos abandonar, Pai. Cuida do teu povo. Eu te peço as suas bênçãos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude em tudo. Um grande abraço. Tchau.